Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. Nós queremos dizer que nós colocamos o nosso coração rendido ao Senhor. Nós estamos prontos, abertos para receber a Tua palavra. A Tua palavra que é vida, que é eficaz. Ela mesmo diz que ela é mais eficaz do que uma espada de dois gumes, capaz de separar o sano do profano, a junta e medula. Essa palavra que nós cremos. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, porque assim como nós cantamos, não há nada maior do que o nosso Deus, Pai. Toda a honra, toda a glória nós entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem tomar assento. Boa noite a todos. Felizes? Amém. Felizes? Amém. Amém. Graças a Deus. Tem uma palavra que diz em Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a nossa língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Então, se você sentir liberdade, repita comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez, palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Amém, aleluia. Aplauda Ele. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vocês me ouvem bem? Amém, graças a Deus. Eu tenho uma mensagem, um devocional, vamos dizer assim, da parte de Deus para a família, né? Graças a Deus, é um culto de família. Que bom, né? Estarmos aqui. Ao final nós vamos orar pelas nossas famílias, liberando uma palavra de Deus sobre cada um, né? Sobre o seu cônjuge, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e nós temos certeza que Deus tem algo incrível para falar conosco essa noite, amém? Então o título, para quem gosta de anotar, é Casamento, uma aliança de Deus. Repita comigo: casamento, uma aliança de Deus. Graças a Deus. Mateus 19, do 4 ao 6. Mateus 19, do 4 ao 6, diz o seguinte: Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não há mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou outras traduções, o que Deus uniu. Graças a Deus por essa palavra. Queridos, quando Jesus foi questionado pelos fariseus nesse momento, Jesus libera essa palavra, declara essa palavra. Então, quando os fariseus, os judeus, tentaram colocar Jesus na parede, Jesus libera essa palavra. Então ele está falando aqui que o homem foi criado para estar do lado da mulher, a mulher foi criada para estar do lado do homem, amém? E Jesus aqui ele cita dois versículos, duas palavras bíblicas. Ele cita Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24, não vamos ler, só para você anotar. Então ele cita dois versículos, por quê? Porque ele coloca à exposição os judeus a lei da primeira bênção. Eu já falei aqui e não canso de falar as mesmas coisas, como diz Paulo. Sempre que você querer saber de algum assunto na Bíblia, você precisa ir aonde ela fala a primeira vez, amém? A lei da primeira bênção, e Jesus cita isso para os judeus. Ele cita esses dois versículos, então ele coloca a clareza dos judeus, a lei da primeira bênção. Então, se hoje eu e você queremos aprender qualquer coisa relacionada à Bíblia, nós precisamos procurar nela sempre a lei da primeira bênção, quando aquilo é aplicado na Bíblia, amém?
Então aqui Jesus, Ele nos coloca no princípio, naquilo que Deus tem para mim e para você a respeito de casamento. Então hoje nós queremos falar sobre casamento, uma aliança de Deus. Quem crê aqui que casamento é uma aliança de Deus? Amém? Graças a Deus. Casamento é uma bênção, casamento é uma aliança da parte de Deus para nós. Eu quero falar um pouco sobre aliança essa noite. Aliança de Deus para com o homem, a aliança do homem para com a mulher, para que nós possamos entender que casamento não é apenas uma festa numa igreja. Casamento não é apenas uma cerimônia linda com um monte de flores decorado, uma festa maravilhosa, aquela banda bacana. Isso não se trata de casamento. Casamento vai muito mais, vai muito além do que isso. Amém? Então, o casamento é uma instituição divina. Olha o que diz Hebreus 13:4. Olha o que diz Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Só a primeira parte diz o seguinte: digno de honra é o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Queridos, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Que digno entre as crianças, digno entre os adolescentes, digno entre os juniores, digno entre os jovens, digno entre aqueles que estão noivos, aqueles que estão casados, aqueles que são viúvos, aqueles que são parados, é o matrimônio. Digno, diz a palavra, de honra entre todos é o matrimônio. Por isso eu e você precisamos aprender acerca de matrimônio, casamento. Amém? Por que o matrimônio ele é tão importante? Porque o escritor aos Hebreus ele cita isso, que digno de tudo, digno entre todos é o matrimônio, porque o matrimônio acima de tudo é uma aliança. O matrimônio é uma aliança. O meu e o seu casamentos, nós só somos casados por causa de uma aliança de Deus conosco. Mais para frente nós vamos entender isso, amém? Então, digno de tudo, entre todos é o matrimônio. Seja digno de honra o matrimônio. Então o casamento ele não foi planejado por Deus para nos fazer feliz. Deus não falou assim: eu vou dar a Sandra para o Sérgio para fazer o Sérgio feliz. Não tem nada a ver com isso. Ao contrário, Deus colocou, vamos usar assim a frase, Deus não apresenta homem para mulher e nem mulher para homem, amém? Nós vamos entender essa noite que só existe um casamento que Deus fez, que Ele apresentou uma mulher para um homem para uma mulher, é de Adão e Eva, amém? Depois disso é tudo livre-arbítrio. Eu escolhi estar ao lado da Sandra, amém? Então Deus, Ele não fez eu me casar com a Sandra, eu não estou casado com a Sandra para que eu seja feliz, ao contrário, eu estou casado com ela para fazer ela feliz. E aí muda tudo, né? Ao contrário também é válido. Entretanto, porém, todavia, a Sandra não se casou com o Sérgio para fazer ela feliz, mas para fazer o Sérgio feliz. Aleluia, cadê os homens? Cadê os homens dessa igreja, meu Deus? Essa é a hora que você cutuca e diz: tá vendo? Sabia. Então é isso, queridos. Então, na construção do nosso raciocínio hoje, o que nós vamos ver é que o casamento é uma instituição divina, uma instituição de Deus, estabelecida por Deus, porque Jesus usa as palavras que nós lemos no começo de Mateus. Ele diz o seguinte: que ninguém separe o que Deus ajuntou, o que Deus uniu. Não diz isso na sua Bíblia, na minha Bíblia? Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Querido, Jesus aqui está falando de uma união divina, de uma união que Deus criou homem e mulher no seu devido momento, e eles saem de casa, se tornam uma só carne, vão morar junto. Oh, que gostoso, que maravilha. Eu nunca me esqueço, quando eu e a Sandra fomos morar a primeira vez, com muito suor nós construímos a nossa casinha. Meu Deus, né, amor? Não tinha dinheiro para comprar comida. Fomos lá na cooperativa, 90 dias um checão. Meu, que felicidade. Mais quebrado que arroz de terceira, mas feliz. Feliz. Por quê? Porque nós entendemos que o matrimônio é algo de Deus, amém?
Então o casamento ele vai muito além do que uma cerimônia religiosa. E eu quero falar isso mais uma vez para que lá no final você entenda o porquê disso. Ele vai muito além de uma cerimônia religiosa, do que uma festa bonita. Ele vai muito além e não tem nada a ver com isso. Nem base bíblica nós temos para isso. Você sabia? E agora, Sérgio, meu Deus, eu queria casar na igreja, todo arrumadinho, com flor em tudo quanto é lugar. Queridos, nada contra, mas a Bíblia não cita que existia uma cerimônia em uma igreja. Você vai ler na Bíblia, Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. Foi convidado para uma festa, não foi isso? Foi uma festa. Ele não foi para um templo, ele não foi para um lugar. Ele foi convidado para uma festa. Então, queridos, eu preciso essa noite poder construir um pensamento na minha e na sua mente, para que nós entendamos a importância, a verdadeira importância de uma aliança debaixo da visão de Deus. Então Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. Ele não foi uma capela, ele não foi uma sinagoga, ele só foi uma festa. Eu estou falando isso porque muitos hoje em dia estão esperando ter recurso financeiro para casarem. Isso é um engano do inferno. O que você precisa para casar? Simplesmente dizer: vamos ajeitar a nossa situação diante de Deus. E nós estamos tentando buscar recurso, e nada contra isso, e está tudo certo, mas muitas vezes nós buscamos recurso, nós casamos, nós estamos 3 anos e a dívida ainda está sendo paga, e é algo pesado, diz: meu, estou pagando o casamento ainda, se eu soubesse eu não tinha feito. E não tem nada a ver com festa, não tem nada a ver com cerimônia, novamente, nada contra, amém? Mas eu quero que você entenda que essa noite, casamento é algo importantíssimo, é uma aliança de Deus para com o homem, amém? Ele vai muito além de uma festa, de uma cerimônia. Todos comigo? Então pare, tire essa ideia da sua cabeça, que você precisa ter dinheiro para poder casar. Isso é uma mentira. E você, além de estar com essa mentira na sua mente, você está deixando de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o seu casamento. Porque Deus, Ele só vela pela sua palavra. Deus é um Deus de aliança. Sérgio, por que o meu casamento não vai, não rende? Porque você não está debaixo de uma aliança ainda. Não perca mais tempo, arrume a tua situação. Deus só age, só flui através de uma aliança. Amém? Todos comigo? Vamos continuar aqui. Então Deus coloca... Se olharmos para a palavra de Deus, há muito mais para aprender sobre uma união do que uma cerimônia, amém? Deus cria uma instituição divina quando tira do homem a mulher e determina que ambos se unissem. Quando Deus tira de Adão, Eva, Ele está dizendo: agora vocês são um. Amém? Então Ele cria uma instituição chamada família, ou seja, Ele diz: avancem, conquistem, multipliquem, se expandam sobre essa terra. Então Deus coloca uma mulher como auxiliadora, como ajudadora. Isso não é um papel apenas de servir o marido. Essa é outra visão errada. Nós pensamos muitas vezes que a mulher ela precisa servir o marido em tudo, como uma escrava, e não é isso. Ao contrário, a Bíblia diz que o homem é muito limitado para avançar sozinho. O homem sozinho não consegue avançar. Por isso que ele precisa de uma auxiliadora, de uma mulher sábia, que ajuda ele na missão. Por isso uma submissão. Ela está debaixo da missão do marido, porque ele sozinho não consegue. Por isso que Deus deu uma mulher para ser a sua auxiliadora, a sua parceira, para que faça com que a missão do marido seja eficaz. Então Deus aumenta a importância da mulher no papel do casamento, dizendo que sem ela não seria possível que o homem avançasse sozinho. Querido, lógico que o governo da casa está sobre o homem. O homem é o cabeça da casa, amém? Mas a mulher Ele colocou como auxiliadora, uma submissa, que é se submeter à mesma missão, à mesma visão, o mesmo governo, para que eles juntos alcancem algo debaixo da vontade de Deus. Todos comigo? Então, o versículo que eu quero começar falando hoje é desse Mateus 19:6. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Mais uma vez, Deus não dá a mulher para homem, nem homem para mulher, amém? Então eu sei que você está orando pelo seu príncipe, pela sua princesa, mas Deus não vai dizer: é essa.
Deus não vai dizer, eis que te digo, essa é a tua mulher, esse é o teu homem, não. É um livre arbítrio. Por isso que nós precisamos orar, buscar na palavra e verificar se o que ele tem como visão bate com a visão dela. Se ela tem como visão, bate com a visão dele, ok? Se bate a visão, é um passo à frente. Vamos continuar orando, vamos avançando. Porque quando eu gosto de falar muito sobre isso, que antes de casar é a coisa mais linda, né? Deus, minha linda, eu ficava 2 horas no telefone, e eu cheguei a dar um telefone para minha galega, e ficava lambendo, e digo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, casamos. E eu nunca me esqueço, os nossos líderes falavam, olha, é o seguinte, vocês precisam sentar e alinhar muitas coisas, porque a partir do momento que vocês casarem, vocês precisam abrir o olho de vocês antes, porque depois que você casou, você vai ter que fechar o olho para muita coisa. Por isso que é tão importante eu e você sabermos quem está do nosso lado. Porque depois que nós casamos, acabou-se. Aí eu preciso fechar o olho para muitas coisas. Lógico que no decorrer da caminhada tem muitas coisas que eu mudei por causa dela e muitas coisas que ela mudou por causa de mim. Mas eu sei que tem coisas que ela não vai mudar, é o jeito dela e como ela não consegue fazer com que eu mude porque é o meu jeito, amém? Então você que está solteiro, noivo, está procurando alguém, você, homem, mulher, abra o olho antes para não ter que fechar o olho depois. Amém? Amém? Então, queridos, ninguém separa o que Deus uniu. Então pare de orar. Pare de orar. Deus não vai mostrar quem é. Você precisa ter o livre-arbítrio para isso. Queridos, a Bíblia vai dizer que não existe nada novo debaixo do céu. Não é o que diz Eclesiastes? Não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe nada de novo. Logo então, o casamento que Deus ajuntou, o casamento que Deus uniu, ele não tem nada a ver com o meu casamento com a Sandra, com o seu casamento com a sua esposa, com a sua esposa com o seu marido. Não, ao contrário, mas ele tem a ver com o casamento de Cristo e a igreja. O que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu, Cristo e a igreja. Esse é o modelo de casamento perfeito para mim e para você. O modelo de Cristo e a igreja. O que Deus uniu, Cristo e a igreja, homem nenhum na face da terra consegue separar. Amém? E é esse casamento que Deus uniu, que o homem não consegue. Queridos, desde a ressurreição de Jesus, homens em todas as épocas em qual nós estamos no mundo tentaram parar a igreja, mas ninguém conseguiu. Por quê? Porque ela e o noivo andam juntos, unidos, e elas avançam a cada dia mais para o propósito, amém? E esse é o modelo de casamento para mim e para você, o de Cristo e a igreja, amém? O casamento, nosso casamento tem apenas um modelo, o de Cristo e a igreja, onde Cristo é o homem, e o papel do homem, e a igreja fala de mulher, da noiva. Então aqui quando Jesus fala que ninguém separe o que Deus uniu, Ele está falando do casamento de Cristo e a igreja. Esse casamento não tem como dar errado. Esse casamento não tem como dar errado. Sérgio, qual é a base bíblica que você diz que é desse casamento que Jesus está se referindo? A Bíblia diz que o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Não diz isso? Na minha Bíblia, na sua Bíblia não diz isso? O cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Se ele estava logo morto antes da fundação do mundo, ele morreu por uma noiva. Por isso, queridos, não tente consertar o seu casamento com os parâmetros caídos dessa terra. O nosso padrão de casamento é o dos céus, é o de Cristo e a igreja, amém? Não tente aplicar coisas naturais dessa terra para que o seu casamento, para que o meu casamento possa ser melhor. Não tem como dar certo, porque o nosso casamento não pertence a essa terra. Ele é igual ao de Cristo e à igreja. Ele é de cima para baixo, ele é vertical. Amém? O casamento é totalmente espiritual, ele não tem nada a ver com o natural. Casamento é totalmente espiritual. Olha o que diz Gênesis 2, 21 e 22.
Gênesis 2, 21 e 22 diz: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher, e levou até ele. Queridos, aqui, levar em um profundo sono significa matar, morrer. Deus matou Adão, para poder tirar de Adão, Eva. Deus, porque Paulo fala, eu não lembro se é em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele fala o seguinte: quanto aos que dormem, vocês não se enganem, eles vão ressuscitar. Quem são os que dormem? Os que morreram. Por quê? Porque Paulo pregou que Jesus ia voltar a buscar a igreja, e aí alguns escreveram para Paulo dizendo o seguinte: Paulo, como é que vai acontecer? Porque nós estamos vivos esperando Cristo ressuscitar, mas aqueles que morreram, como é que vão? Já morreram. E aí Paulo escreve: quanto aos que dormem, não sejam ignorantes quanto a isso, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar, diz a palavra. Por isso que esse profundo sono, aqueles que dormem, aqui, Deus, Ele mata Adão e tira de Adão Eva, amém? Por que Ele faz isso? Porque assim como é no céu, é na terra, amém? Ele tira de Adão, porque no céu, no reino do Espírito, já foi assim. Ele já deu Cristo para a igreja para Cristo. Por isso que Ele tira de Adão Eva. Por isso que Ele tira de Adão Eva. E Ele ressuscita Adão, Ele acorda Adão novamente. Por quê? Porque Adão não tinha caído ainda, Adão não tinha pecado. Lembram de alguém? O cordeiro mudo que morreu, sem pecado, ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele traz com Ele a ressurreição da igreja, da sua noiva. Todos comigo? Queridos, casamento é algo espiritual, não tem nada a ver com o natural. Não tem nada a ver com o natural. Queridos, quando os homens chegam para quebrar as pernas de Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados, para que se cumprisse a Escritura, não diz isso? Eles não quebraram, mas ao contrário, eles perfuraram a lateral de Cristo, não foi isso na cruz? Eles enfiaram uma lança na lateral de Cristo, e quando eles enfiaram a lança, a igreja nasce pelo sangue da redenção e pela água da palavra. Aí nasce a sua noiva, a sua igreja, algo semelhante ao que aconteceu a Adão. Da sua costela, da sua lateral, ele tira a Eva. Então, queridos, casamento não tem nada a ver com algo natural. Não procure sanar o meu e o seu casamento nas coisas dessa terra. O nosso casamento precisa ser igual ao de Cristo e à igreja, amém? Ao de Cristo e à igreja. Quando existe um casal com dificuldades, quem sou eu melhor do que ele para ir lá ajudar ele? Quantos casais nós ajudamos? Quantos casais sentamos, choramos junto, auxiliamos, indicamos? Quantos casais? Tem a ver com o Sérgio? Não, tem a ver com o Cristo e a igreja. Nós vamos lá e falamos: o seu padrão de casamento está errado. Mude o padrão e comece a experimentar algo sobrenatural no seu casamento. E assim tem acontecido, amém? Porque o casamento não tem nada a ver com o natural, ele é totalmente espiritual. Todos comigo? Queridos, por que eu estou falando isso? Porque quando eu quero aprender sobre a minha matéria, a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó, não foi isso? Fomos feitos do pó dessa terra. Ele formou o homem do pó, Ele formou o homem do pó. Quando eu quero aprender sobre essa matéria aqui, o que eu faço? Eu estudo anatomia, eu estudo medicina, não é assim? Porque a terra pode ensinar o que a terra criou. Todos comigo? Mas, queridos, quando eu quero aprender sobre o Sérgio que habita dentro desse barro aqui, dessa carcaça aqui, só os céus poderão explicar. Porque eu só posso explicar aquilo que eu criei. Por isso que o casamento, ele é totalmente espiritual, ele não tem nada a ver com material. Se eu querer aprender sobre o meu corpo humano, eu faço uma medicina. Mas se eu querer aprender sobre o Sérgio que habita dentro de mim, é só com Deus. É só com Deus. Então, queridos, Deus declarou apenas um casamento, o de Cristo e a igreja. Um casamento é muito mais vertical do que você possa imaginar. Ele é muito mais olhando para o céu do que você pode imaginar. Ele não tem nada a ver com o padrão desse mundo, ele não anda conforme o padrão desse mundo. Ao contrário, ele vai na contramão desse mundo, amém? Então, queridos, casamento entre Cristo e a igreja é um extrato vertical, é olhando para cima, é totalmente espiritual.
E o nosso matrimônio tem como prioridade apresentar um matrimônio perfeito, e esse é o de Cristo e a igreja. 1 Timóteo vai nos dizer que quem foi seduzida foi a mulher. Olha o que diz 1 Timóteo 2,14. Olha o que diz 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido. Olha lá, a palavra diz: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Queridos, imagine comigo, queridos. Eva comeu do fruto do conhecimento. O pecado entra nela. Ela chega até Adão e diz: amor, eu comi do fruto, eu vou morrer. Eu estou destinada a morrer. Pensa comigo essa cena. Eu estou destinada a morrer. Não existe mais solução para mim. Eu deixei me iludir com a serpente. Ela entrou na minha mente, eu dei ouvido para ela, e agora eu vou morrer. E Adão olha para ela, olha para aquele fruto. Tenho eu, penso eu, não o Senhor. Ele olha para ela e diz: só tem uma saída. Só tem uma saída, Eva. Porque eu entendo que Deus te deu para estar comigo até o fim. Então eu só vejo uma saída, Eva. Eu vou comer o fruto para morrer com você. Eu vou comer esse fruto. E eles comem do fruto e eles caem no pecado. Queridos, anote isso. Anote isso. Adão escolheu deixar o pai para salvar a esposa. Adão escolheu salvar o pai, deixar o pai para salvar a esposa. Adão escolheu deixar o pai, a comunhão com o pai, o relacionamento com o pai, para ficar com a esposa. Queridos, eu pergunto para vocês: vocês conhecem mais alguém que fez isso? Vocês conhecem mais alguém que fez isso? A palavra de Deus diz que Jesus deixou o pai. Jesus deixou o pai para salvar sua noiva. Casamento é muito mais sério do que você pensa. Jesus falou: pai, eu vou me esvaziar de mim, e eu vou morrer por essa noiva. Queridos, essa é a aliança que eu e você precisamos ter no nosso casamento. Assim como Cristo e a igreja é homem e mulher. O nosso casamento, ele é totalmente espiritual. Assim como Adão decidiu largar a comunhão do pai para ficar com a esposa, assim Jesus se esvaziou do pai, deixou o pai para morrer pela igreja, pela noiva. Amém? Jesus comeu do fruto do pecado, porque ressuscitando ele sabia que ele traria com ele uma noiva gloriosa, uma igreja vibrante. Aleluia. Adão humano comeu por desobediência, mas o Adão profético comeu por uma fidelidade a uma aliança de casamento. Queridos, quer aprender sobre fidelidade, sobre aliança no seu casamento? Aprenda sobre Cristo e a igreja. Aprenda sobre Cristo e a igreja. Esse é o casamento perfeito. Amém? Efésios diz que como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Queridos, o fundamento do casamento é totalmente vertical, é olhar para cima. O padrão dos céus não é igual ao padrão da terra. Todos comigo? O casamento de Adão e Eva é um evangelismo para com o de Cristo e a igreja. Queridos, um evangelismo de impacto são casamentos no padrão de Cristo e a igreja. Sabe o que é um evangelismo eficaz? Quando alguém vem até mim e diz: Sérgio, eu preciso de ajuda no meu casamento. É sinal que eu estou refletindo o casamento de Cristo e a igreja. Um evangelismo eficaz é um evangelismo onde eu e você mostramos a figura de Cristo e a igreja brilhando sobre os nossos casamentos. Amém? Cada vez que desconfiguramos um marido que é Cristo, ou uma esposa que é a igreja, nos tornamos para os nossos filhos um vaso de desonra. Nós mostramos uma propaganda enganosa para os nossos filhos entre Cristo e a igreja.
Cada vez que os nossos filhos veem eu como marido, não tratando a minha esposa como Cristo trataria a igreja, ou ao contrário, como a minha esposa sendo a noiva de Cristo, não tratando Cristo como Ele deveria ser tratado, eu estou dizendo que eu sou uma desonra para eles. Por isso eu digo para vocês, casamento é muito mais sério do que eu e você imaginamos. Amém? A minha relação de aliança com Deus vai determinar quanto de Deus tem dentro da minha esposa. Anote isso. A minha relação de aliança com Deus vai determinar quanto de Deus tem dentro da minha esposa. De Adão ele tira a Eva, de Cristo ele tira a sua noiva, a igreja. Querido, o marido no modelo original, Cristo, se entregou por uma pecadora, pela igreja pecadora, mas depois ele ganha uma sem mancha, sem mácula, uma igreja perfeita. Queridos, Jesus diz o seguinte: aquele que perder a sua vida salvará. Não diz isso? Não diz isso? Aquele que perder a sua vida vai salvar. O que é perder essa vida, queridos? Lembra que eu não me casei para ser feliz, mas eu casei para fazer a Sandra feliz? Toda vez que eu faço a Sandra feliz, eu estou perdendo a minha vida para alimentar dela. Aquele que perder a sua vida, essa vai salvar. Queridos, casamento tem tudo a ver com eu me doar, me esvaziar da minha vontade para viver a vontade do meu cônjuge. Sabe uma briga boa entre casal? Uma briga boa, vamos colocar assim. Lá em casa não tem disso, mas vamos dizer que o marido é da carne e a mulher da massa. É nós chegar num sexta-feira à noite e dizer: amor, vamos comer uma lasanha? Porque eu sei que ela gosta de lasanha. Não é o nosso caso, eu só estou dando um exemplo. E ela dizia o seguinte: amor, é o contrário, eu acho que nós podíamos fazer uma carne hoje à noite. Porque ela sabe que ele gosta de uma carne. Essa é uma briga boa, é uma briga saudável. Por quê? Porque um está esvaziando de si para tentar satisfazer o outro. Todos comigo? Isso é casamento. Isso é casamento. Eu não me casei para me tornar satisfeito. Eu casei para me esvaziar. Porque Cristo se esvaziou pela sua noiva. Cristo se esvaziou pela sua noiva. Ao contrário, a noiva é submissa à cabeça que é Cristo. Ela entende a autoridade que Cristo tem sobre ela. E ela se submete a isso. Amém? Todos comigo? Todos comigo? Deus deu ao homem a autoridade e deu à mulher o poder. Ao homem ele deu autoridade, à mulher ele deu o poder. Uma mulher precisa entender que o poder que tem é para servir o seu marido, que tem toda a autoridade. Quando uma mulher usa do seu poder erroneamente, ela tira a autoridade do marido. Quantos aqui já escutaram: vamos convidar fulano de tal para fazer um negócio? Isso aí é pau mandado. Aqui não acontece isso, amém? Amém? Aqui não acontece, mas no mundo acontece. Por quê? Porque uma mulher que entende o seu poder tirou toda a autoridade do marido. Por isso que nós precisamos cuidar, porque o casamento é mais sério do que nós podemos imaginar. Amém? Então uma mulher que entende do seu poder, queridos, uma mulher que entende do seu poder é a coisa mais linda, porque ela manda e ela faz o marido acreditar que é ele que manda. Uma mulher sábia, vocês não estão entendendo. Uma mulher sábia, ela manda e ela ainda faz o marido acreditar que é ele que manda. É isso aí mesmo, amor, tu manda mesmo, é isso aí, estamos juntos. Queridos, porque ela entende que a autoridade vem do cabeça, que é o homem. Brincamos, mas é sério, não é? Por isso que uma mulher sábia edifica o seu lar, mas uma tola destrói. Por isso, mulheres, cuidem para usar o poder que Deus deu a vocês com sabedoria. Homens, cuidem para que vocês possam usar a autoridade que vocês têm sobre o casamento com sabedoria. Amém? Queridos, a mulher, Deus é fera. Deus deu poder à mulher. Queridos, enquanto Adão dormia, Eva era formada. Olha que tremendo isso. Às vezes
as mulheres querem que o marido desperte para alguma coisa. Vamos, levanta, você está fazendo tal coisa, você só dorme. E não é dormir no sentido de dormir fisicamente, mas é dormir espiritualmente. Mas a Bíblia diz que enquanto Adão dormia, Eva era formada. Então, queridas, se os seus maridos ainda dormem, é porque Deus está formando algo dentro de vocês, amém? E se você tentar acordar o seu marido antes do tempo, você vai ficar deformada, porque o processo não acabou. Então, aprendam isso. Enquanto Adão dormia, a mulher, Eva, era formada. Então espere Deus terminar o processo, Ele mesmo vai acordar na hora certa. Que maridos, o cabeça é vocês, e a esposa é o corpo. Só um homem morto nas suas carnalidades, só um homem morto na sua alma é que pode dar para Deus o que Deus precisa para formar uma mulher. Só um homem morto na sua carne pode dizer: Deus, faça na minha mulher conforme o Senhor quer. Uma esposa que quer acordar o seu marido à força pode ficar deformada, pode acordar antes do tempo. A Bíblia diz que o casamento é tão sério, que ele começa em Gênesis com um casamento e ele termina em Apocalipse com um casamento. Começa em Gênesis com um casamento, Adão e Eva, e termina em Apocalipse com o casamento de Cristo e a igreja. Casamento é muito mais sério do que eu e você podemos imaginar, amém? Não existe lugar que mais fomos chamados para morrer do que o nosso casamento. Casamento é morrer para mim e é viver para o meu cônjuge. Queridos, uma das coisas que eu e você precisamos aprender aqui no nosso casamento: não se mexe no fundamento que é Cristo, amém? E um casamento perfeito, um casamento de Cristo e a igreja, o fundamento não muda, a base é a mesma. Não é assim que diz a palavra no Novo Testamento? Existia um casal que construiu a sua casa sobre a rocha, e vem vento, e vem tempestade, e vem chuva, e ela não é abalada. Fundamento, queridos, não se mexe em fundamento divino sobre os nossos casamentos. Você não pode mudar um fundamento de Deus, amém? Esse fundamento é Cristo e a igreja. Assim como o marido e a esposa é Cristo e a igreja. Casamento é a escola do caráter de uma aliança. Casamento é uma escola do caráter de uma aliança. A Bíblia diz o seguinte, tem um versículo que diz o seguinte: se você não consegue honrar nem quem você vê, como é que você vai honrar quem você não vê? Não é assim que a palavra diz? Queridos, se eu não consigo honrar nem a minha mulher que eu vejo, como é que eu vou dizer que eu honro a Deus que eu não vejo? E assim é o contrário também para as esposas. Isso é muito sério. Casamento é a escola do caráter de uma aliança. O louvor pode subir, por favor. Amor não tem nada a ver pelo quanto você beija e você abraça. Anote isso, isso você precisa anotar. Amor não tem nada a ver do quanto você beija, do quanto você abraça. Não tem nada a ver com isso. Mas é o quanto você é fiel a uma honra, a uma aliança. Não tem nada a ver o quanto eu vou beijar, o quanto eu vou abraçar, mas o quanto eu vou me tornar fiel àquilo que Deus me deu. Amém? Todos comigo? Casamento é mais sério do que podemos imaginar. Queridos, nunca tente entender, interpretar um casamento perfeito através de um mundo caído. Nunca tente olhar para uma mulher e para um homem que não tem uma aliança entre Cristo e a igreja e dizer o seguinte: olha como eles se dão bem, nossa, nós podíamos ser igual. Não compare o seu casamento com esse mundo caído. Ao contrário, a comparação do meu e do seu casamento é o de Cristo e a igreja. Esse casamento é inabalável, amém? Queridos, não faça do seu casamento um padrão desse mundo caído. Ao contrário, olhe para o extrato vertical, olhe para cima. Queridos, os recursos que abençoam os nossos casamentos não estão em nós, não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Cristo e a igreja. Não tem nada a ver com o Sérgio, mas tem a ver com Cristo e a igreja. Eu e você precisamos abrir mão do nosso casamento do nosso jeito.
Nós precisamos abrir mão do casamento do nosso jeito para aceitarmos o padrão de Cristo e a igreja sobre nós, amém? Muitas vezes nós estamos tentando consertar uma coisa na força do nosso braço, nós estamos tentando fazer algo pela força do nosso braço no nosso casamento, mas nós precisamos largar isso e adotar o padrão do casamento de Cristo e a igreja. Os recursos para a cura do seu matrimônio, para a cura do meu matrimônio, não estão em nós, mas no de Cristo e a igreja. Não busque na terra um recurso para o seu casamento, porque só o céu tem a resposta para um casamento perfeito, que é Cristo e a igreja. Queridos, se falta perdão no meu e no seu casamento, aos olhos humanos, na igreja de Cristo, no casamento da igreja de Cristo e a igreja, tem de sobra. Se falta perdão para ser liberado sobre o meu cônjuge, a Bíblia vai dizer que o padrão de Cristo e a igreja tem perdão. Se falta comunicação entre o casal no padrão desse mundo, a Bíblia vai dizer que no padrão de Cristo e a igreja existe conversa, diálogo. Se falta libertação de algumas coisas em algumas áreas das nossas vidas, se eu preciso me desprender de algumas coisas na nossa vida, no casamento natural não tem como, mas no de Cristo e a igreja tem como, amém? Se você precisa salvar os seus filhos, não é num padrão natural que você vai fazer isso, é no padrão de Cristo e a igreja, amém? Então o casamento entre Cristo e a igreja é muito mais sério do que você podemos imaginar. Esse é o padrão para nós. Perca o seu casamento e coloque ele no casamento de Cristo e a igreja. Decida perder o seu casamento para colocar ele no casamento de Cristo e a igreja. Queridos, para finalizar, a aliança de sangue é algo extraordinário, algo poderoso. Pense comigo, Jesus sangrou para o Pai, não foi isso? O homem, num ato sexual, numa relação sexual com a sua esposa, na primeira vez, ele sangra no prepúsculo para Cristo. A sua mulher, numa relação sexual com o seu marido, ela sangra no seu ímen para o seu marido. Por isso que a Bíblia vai dizer: ei, entre todos é Deus, Cristo, o homem e a mulher, porque isso é aliança, amém? Isso é aliança, é algo muito mais sério do que eu e você podemos imaginar. É muito mais sério do que nós podemos imaginar. E agora eu quero voltar lá no começo. E eu preciso de mais 5 minutos, pastor. E eu quero voltar lá no começo. Quantos lembram que eu falei que casamento não é eu esperar ter recurso para poder casar? Quantos aqui lembram? Queridos, eu quero dizer para você que ainda não está alinhado com o padrão de Cristo e a igreja. Hoje mesmo, fala com o seu líder de grupo familiar. Porque uma vez falaram para mim: Sérgio, você e a Sandra estão juntos, tudo bem, é tudo legal, mas eu quero dizer para você, quando você se casar, quando você ter a bênção espiritual sobre a vida de vocês, a sua vida vai mudar. Eu falei: não pode ser assim. Eu nunca me esqueço, meus líderes na época, o Ivan e a Lourdes falaram isso, a minha pastora Tamara falou isso na época, eu não acreditei. Queridos, mudou a minha vida, mudou a nossa vida, né, amor? Mudou, parece que Deus, Ele abriu as comportas do céu. Uau! E coisas extraordinárias começaram a vir. Por quê? Porque agora eu estou debaixo de uma aliança de Deus. Então pare de ter dinheiro para casar, você não precisa disso. Você apenas precisa ter uma aliança e dizer: pastor, aqui, vem cá, pastor, abençoa a minha aliança, só quero abençoar, só ore por aqui, porque eu tenho certeza que é isso que eu preciso. Pare de querer buscar dinheiro, ter recurso para casar. Se ajeite diante de Deus, porque Deus só flui através de uma aliança, amém? O que falta para você ter o padrão seu como o de Cristo e a igreja? 3 processos são precisos, 3 esferas: o ato civil, o reconhecimento de homens, aquele do cartório; o ato religioso, uma bênção, uma oração. Vem aqui, nós vamos orar, vamos abençoar o casamento de vocês, a bênção sacerdotal; e o ato sexual, aliança de sangue. Queridos, muitos aqui e fora daqui estão apenas em uma dessas esferas, 2 dessas esferas, e não estão experimentando da plenitude do casamento de Deus, porque estão fora de uma aliança. Por isso, o meu chamado essa noite, por isso que eu estou voltando nesse princípio novamente, é: ajeite a sua vida com Deus, pelo amor de Deus, para que você possa experimentar algo extraordinário da parte de Deus sobre o seu casamento, amém?
Sérgio, eu não tenho dinheiro. No civil é 300 e poucos pila. Venha falar com a gente, vamos dar um jeito. Mas eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Foi isso que falaram para mim uma vez, e eu até duvidei, mas eu debaixo de uma autoridade eu fiz. E eu digo para vocês, mudou a minha vida. Porque Deus flui através de uma aliança. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Isso é uma aliança, por isso que o casamento é uma aliança de Deus, amém? Então, seja lá o que você fez, o que falta fazer, por favor, adote o padrão de Cristo e a igreja, amém? Você recebe essa palavra? Amém? Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno. Se coloque de pé.